Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações. Beleza? Bom, eu não sei se você já ouviu falar de uma palavra que é a palavra híbrido. O que é uma coisa híbrida? É uma coisa que é uma junção de coisas boas, vamos dizer assim, mas que não produz fruto. Por exemplo, se você cruzar uma égua com um jumento, vai dar uma mula, e essa mula, ela provavelmente, ou um asno, né? Essa mula ela não vai dar fruto, ela vai ser infértil, né? Vai ser estéril. Da mesma forma, eu não sei se vocês já viram aquele animal chamado liger, né? Que é a junção de um leão com uma tigresa, né? Que dá, aliás, um animal muito bonito. Quem gosta de tigre, de leão, ele é quase 2 vezes maior do que um tigre, que é o maior felino que existe, né? Ele acaba virando um monstro, porém ele não se reproduz, também é um animal estéril. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu creio, e falando para a nossa realidade como cristãos, como evangélicos, que nós temos criado o evangelho híbrido, que não está produzindo os frutos que são necessários. Lembre-se que fruto na palavra de Deus não é conquistar, não é possuir. Fruto é aquilo que o Espírito Santo gera no interior de cada um de nós. É óbvio que eu não estou aqui generalizando, mas há uma preocupação muito grande. E esses dias eu vi o pastor Theo Hayashi falando que há uma projeção, que, se eu não me engano, até 2050, nós, como cristãos evangélicos, nos tornaremos mais de 50% da população brasileira. Hoje nós somos 1/3. E qual é a realidade que nós temos visto no nosso país? Quando nós olhamos para trás na história da igreja, nós percebemos que o evangelho ele trouxe um impacto muito profundo nos lugares onde ele foi realmente colocado, porque havia uma diferenciação. As pessoas olhavam para a igreja e falavam: poxa, é isso que eu gostaria de viver como sociedade. Por exemplo, o caso da Rua Azusa, né? Pastor William Seymour, dentro de um contexto social onde havia uma segregação, tanto que o próprio William Seymour ele foi vítima dessa segregação. Quando ele faz o seu seminário, ele teve que estudar do lado de fora. Ele ia para a escola, só que como era basicamente uma escola de brancos, né, ele ficava do lado de fora da sala de aula, ouvindo a aula para que ele pudesse assimilar as matérias, né? E ele cria depois vem o movimento da Rua Azusa e ele começa a congregar com seus algozes, ou seja, uma barreira que existia começa a ser quebrada pelo poder que o evangelho tem de fazer essas coisas. Nós vemos homens como John Wesley, que mudou toda uma sociedade, todo um contexto da história da Grã-Bretanha, enfim, muitas situações que nós poderíamos citar, que nós vamos perceber que isso trouxe um impacto muito profundo, não só na vida das pessoas, na vida da igreja, mas como na vida da sociedade onde aquela igreja estava plantada. E a pergunta que nós temos que nos fazermos é: qual o impacto que nós temos tido em relação à sociedade que nós vivemos? Mas é muito abrangente, no mundo onde há muita correria, tá, tudo bem, mas qual é o impacto que nós temos gerado nas nossas famílias, nos nossos parentes, naquele círculo de que nós vivemos? E eu sou de um tempo que os cristãos evangélicos, eles eram vistos e eles eram reconhecidos não pela sua indumentária, não pela sua vestimenta, mas pelo seu comportamento. E hoje o que nós percebemos é que a igreja que nós vivemos é uma igreja onde não há pregação daquilo que Cristo mesmo pregou. Em boa parte não, porque lá em Mateus 14:17, depois que Jesus foi tentado por Satanás, no verso 17 diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja, as boas novas de salvação, ela passa por um crivo muito importante, que é o arrependimento do homem em relação aos seus pecados.
E o que nós percebemos muitas vezes é que não, nós temos que amar, nós não podemos julgar. Não, não é isso que Cristo ensinou. O próprio Cristo disse que você deve julgar segundo a reta justiça. Ora, o que nós precisamos compreender é que a pregação e a confrontação da palavra de Deus em relação a nós, ela será constante. E nós precisamos nos colocarmos diante dela como algo que vai transformar a nossa vida, e ela sempre nos confrontará, porque nós olhamos para os personagens bíblicos, para atitudes de muitos homens de Deus, que nós nos enxergamos neles. E nós percebemos o quão pecadores nós somos e temos que nos arrepender. Mas o que nós percebemos hoje também é que, não generalizando, mas em boa medida, onde há muitas pessoas com muita influência, com redes sociais grandes, absurdas, trazendo um evangelho híbrido, que não vai produzir frutos, onde você diz que você vai vencer, que você vai conquistar, que você... Ora, a próprio Sermão do Monte, depois dessa passagem, a ênfase que Jesus dá não é no ter e também não é no possuir. Veja, eu sempre costumo dizer, os nossos irmãos africanos são a prova viva disso que eu estou falando. Eles não têm basicamente quase nada e vivem com um sorriso 15 para as 3. Por quê? Porque o poder de Deus opera na vida deles. Então a ênfase do Sermão do Monte é: vós sois. Então nós temos que ser. E esse evangelho híbrido, ele está sendo muito prejudicial para a igreja. Por quê? Porque muitas pessoas estão se frustrando, saindo da igreja, em função da hipocrisia, muitas vezes, que é latente. Não que não haja hipocrisia, não haja situações em que nós precisamos melhorar e mudar, mas é muito latente. Aquilo que se diz, muitas vezes, não é verdade. E essa conquista, muitas vezes, não chega somente para alguns que lucram muito com a fé e com as suas campanhas, enfim, tudo que fazem. Agora, o que nós precisamos compreender nisso tudo é no chamado que Jesus tem para a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Deus, Ele não está preocupado necessariamente com a sua felicidade. Antes de tudo, Ele está preocupado com a sua obediência. A palavra de Deus nos mostra que todo o mandamento de Deus é acompanhado de uma promessa. Mas o mandamento é um sinal de obediência. E a obediência só será possível quando nós percebemos o quão pecadores nós somos e que precisamos constantemente nos arrependermos. E veja, Davi é a prova viva disso, né? Ele demonstra isso em vida. E nós precisamos compreender quem nós somos, que ponto que nós estamos da história. Eu vejo esse evangelho coach, esse evangelho da liberalidade, do liberalismo teológico, até mesmo o evangelho queer, ele tem penetrado na igreja e tem trazido um estrago muito grande. Porque muitas pessoas, desculpe eu dizer, estão sendo totalmente enganadas com o evangelho híbrido, que muitas vezes não tem nada a ver com o evangelho de fato. E o que nós precisamos fazer? Você está contextualizando, nós precisamos voltarmos à simplicidade do evangelho. Temos que deixar de ser um evangelho híbrido, que não produz frutos. Temos que deixar de ser um evangelho onde há um hedonismo e humanismo, onde o homem é o centro de tudo, onde o prazer humano está acima daquilo que Deus quer. Nós precisamos voltar à simplicidade. Veja, Jesus Cristo diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, se ele me ouvir, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele estava dizendo para a igreja, para o anjo da igreja, não estava dizendo para o mundo. Nós muitas vezes usamos para evangelismo e não tem nada a ver. Nós precisamos voltar, nos arrependermos e entender que nós precisamos depender do Espírito Santo. Nós precisamos voltar à simplicidade da palavra e, principalmente, a partir do arrependimento, Deus gerará o perdão sobre as nossas vidas e nós começarmos a obedecer de fato aquilo que Ele tem dito para nós. Somente assim nós vamos construir uma igreja relevante, onde a gente vai poder influenciar poderosamente todos que estão à nossa volta. Pense nisso. Deus abençoe você.